Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso culto, ao nosso momento de adoração ao Senhor. Como de praxe, a gente dá sequência à série de mensagens do mês, cujo tema geral nos diz a cura. E de maneira específica, a gente vai abordar esse tema tirando um peso dos ombros. Tirando um peso dos ombros. Eu vou fazer a leitura numa Bíblia chamada NVT, Nova Versão Transformadora, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11 até o 13. Vai aparecer tanto para o pessoal aqui do culto presencial, como para o pessoal de casa, mas fique muito à vontade, quiser acessar o seu smartphone, se quiser acessar a sua Bíblia de papel, o importante é acompanhar a palavra. Jamais você deve ouvir uma mensagem do Evangelho sem comparar aquilo que o pregador está pregando com as Escrituras. Isso pode ser comparado na tela, que é projetada, pode ser comparada no smartphone, pode ser comparado na Bíblia de papel, mas você jamais deve acreditar quando um pregador prega e você não confere se aquilo que ele está pregando bate com o que está nas Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo 13, versículos 11 até o 13. A palavra de Deus diz assim: apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Por favor, você que está aqui pode se assentar. Você que está em casa, acompanhe esse momento de meditação da palavra do Senhor. Tirando um peso dos ombros. Tirando um peso dos ombros. É o tema da nossa mensagem, como eu disse agora há pouco. Todas as doenças são consequências da entrada do pecado no mundo. Todas as doenças são consequências da entrada do pecado no mundo. Antes de Adão e Eva comerem o fruto proibido, a saúde humana era perfeita. Não havia febre, não havia tosse, não havia cólica ou qualquer outro tipo de desconforto. Diante da desobediência humana, surgiram as patologias que todos nós conhecemos, as enfermidades que assolam a sociedade. Embora sejam resultantes do pecado, as enfermidades nem sempre são de procedência maligna. Não se pode associar todas as doenças ao diabo. Não se pode afirmar que todas as enfermidades são opressões malignas. Porém, a Bíblia Sagrada sugere que determinadas doenças são produzidas por ações diretas de demônios. Precisamos ter discernimento espiritual com base nos critérios bíblicos para diferenciar a doença provocada por causas naturais e as doenças provocadas por espíritos malignos. Nem toda doença provém de causa natural, como também nem toda doença provém de espíritos malignos. Algumas doenças, de fato, são resultados de ações do diabo. Esse foi o caso da mulher encurvada mencionada
pelo evangelista Lucas. Esse foi o caso da mulher encurvada. O texto bíblico indica que o mesmo Jesus que curou inúmeras doenças causadas por razões naturais, também é poderoso para curar doenças causadas por razões espirituais. Jesus tem poder para curar doenças naturais e Jesus tem poder para curar doenças espirituais. Esse é o X da questão, da reflexão essa noite. Não importa a origem da doença, o autor da cura é o mesmo. Jesus cura doenças naturais e Jesus também cura doenças espirituais. A respeito de doenças espirituais, eu quero conversar com vocês, com base nessa passagem bíblica de Lucas, capítulo 13, mais precisamente nos versículos 11, 12 e 13. E gostaria de compartilhar 2 lições espirituais. São muitas lições que o texto nos disponibiliza. Mas por uma questão litúrgica e tempo, a gente respeita e apresenta somente 2. A primeira delas, escute-me, é a seguinte: o que é que eu aprendo com Lucas 13, do 11 ao 13? Ouça-me. Jesus cura doenças malignas para devolver a dignidade do enfermo. Jesus cura doenças malignas para devolver a dignidade do enfermo. Lucas, o escritor desse evangelho, que a gente está baseando a nossa mensagem, narra a história dessa mulher com um sério problema de coluna. Lucas, além de ser um missionário pregador da palavra, era um médico. Lucas era formado em medicina. É curioso falar da profissão deste escritor bíblico, porque em diversas ocasiões, Lucas atestou problemas físicos de pessoas que foram curadas pelo mestre. No livro que carrega o nome dele, o evangelista Lucas, quando Jesus realiza uma cura, ele apresenta o laudo médico da cura. Ele explica de maneira científica. Isso é interessante, porque Mateus, Marcos e João, que são outros 3 autores que narraram a biografia de Jesus, eles não são detalhistas quando o assunto é informar as curas produzidas pelo mestre. Por que eles não são detalhistas? Porque não eram da área médica. Lucas era um homem que tinha formação na área da saúde. Lucas compreendia os detalhes médicos. Lucas informava com propriedade que tipo de doença Jesus havia curado dos enfermos que eram levados até ele. Então ninguém melhor do que o próprio Lucas para fazer um diagnóstico médico das pessoas que se aproximavam do Salvador. Se o problema de saúde dessa mulher fosse uma mera doença física ou emocional, o doutor Lucas teria diagnosticado. Tá aí uma informação importante. Outra, dentre muitas. Lucas faz questão de detectar que o problema da coluna daquela mulher não poderia ser resolvido por uma cirurgia, nem muito menos por uma fisioterapia. Lucas logo percebe, ele faz o diagnóstico, e ele entende que aquela enfermidade não seria possível resolver com as mãos e habilidades dos homens. Doenças espirituais não são resolvidas por medicamentos. Doenças espirituais não são tratadas pela medicina. Doenças espirituais
não conseguem ser aferidas pelo olho humano. Doenças espirituais precisam ser tratadas espiritualmente. Está claro nesse texto de Lucas 13 que o problema daquela mulher era um problema de natureza estritamente espiritual. A mulher mencionada no texto era vítima de uma ação maligna que afetava diretamente a sua coluna. Existem problemas de coluna que são tratados de maneira médica. Mas no caso dessa mulher não seria possível. Porque havia uma ação demoníaca nas suas vértebras. Por conta da ação do diabo, a Bíblia diz que ela andava olhando para baixo. Era como se tivesse, irmãos, um peso nos seus ombros. Lembra do tema da mensagem? Tirando um peso dos ombros. Aquela mulher andava literalmente encurvada. Quando as pessoas a viam, a mulher estava literalmente olhando para baixo. Além do desconforto evidente, ela não conseguia olhar nos olhos das demais pessoas que se dirigiam a ela. Todas as vezes que ela precisava se dirigir a alguém, ela não conseguia olhar nos olhos. Era uma situação deprimente e constrangedora. Seu olhar obrigatoriamente era para baixo. Que situação complicada, irmãos, não poder olhar nos olhos de alguém. Certo pensador declarou que os olhos são as janelas para a alma. Existem peritos que conseguem descobrir se você mente pela maneira como você olha. Dependendo para o lado que você olha, você está identificando que parte do cérebro está sendo acionada. Isso pode identificar uma mentira que você esteja proferindo. Curioso, né? Mas aquela mulher não conseguia olhar nos olhos de ninguém. A atuação satânica na sua coluna a privava desse gesto simples. Ver pessoas vivendo em condições subhumanas afligia o coração de Jesus. Jesus criou os homens à sua imagem e semelhança. Se tem uma coisa que incomoda a Deus, é quando alguém vive de uma condição subhumana. Porque a característica da imagem e da semelhança de Deus não diz respeito a olhos, boca, nariz, porque Deus é espírito. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ela não está falando que Deus tem uma barba, ou tem um cabelo, tem olho. Às vezes que Deus se apresenta na Bíblia com barba, com cabelo, com olho, é para que a gente possa compreendê-lo numa linguagem humana. Mas Deus consegue ver sem olhos. Deus consegue andar sem pé. Deus consegue raciocinar sem cérebro. João 4 afirma que ele é espírito. Essa ideia de espírito é aquilo que não pode ser tocado. Ele é invisível. Ele é imaterial. A Bíblia, quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está relacionada a caráter e moralidade. Deus nos criou para termos um caráter e uma vida moral parecidos com Ele. Quando Jesus olha para as pessoas e percebe que elas vivem numa condição subhumana, seu coração fica afligido. Jesus se preocupa muito quando vê pessoas passando fome, por exemplo. Jesus se preocupa muito quando vê pessoas sendo vítimas de preconceito. Jesus se preocupa muito quando vê pessoas agindo de maneira pecaminosa, agindo de maneira promíscua, agindo com maldade, porque são ações que denotam
que a imagem e semelhança de Deus dada ao homem está sendo danificada. O mestre sempre trabalhou para que os homens tivessem uma vida digna. Jesus quer que você tenha uma vida digna. O inimigo de Jesus, segundo a Bíblia, o próprio Satanás, ele trabalha no modo inverso. O propósito dele é arrancar essa dignidade. É corromper, é arranhar a imagem e semelhança que os homens têm de Deus. Jesus Cristo veio exatamente para recuperar essa dignidade humana. E no versículo 12, a Bíblia afirma que quando Jesus viu a mulher encurvada, Jesus olhou para aquela mulher. O olhar de Jesus é um olhar cheio de ternura. Jesus não olha de maneira discriminatória. Jesus não olha com desdém para ninguém. O olhar de Jesus é movido por sua compaixão. Jesus olha se compadecendo da situação daquela mulher. Ela não conseguia andar da maneira como outras pessoas andavam. E sendo onisciente, Jesus diagnosticou uma opressão maligna na vida daquela mulher. O texto diz no versículo 12 de Lucas 13 que Jesus chamou a mulher para perto. Meus irmãos, isso diz muito daquilo que Deus quer falar para a gente. Porque naquela época havia um preconceito estabelecido com quem estava doente. Pessoas doentes não eram bem-vindas entre os saudáveis. E quando se tratava de doenças espirituais, as pessoas tinham pavor. Quando percebiam que tinham problemas espirituais em alguém, esse alguém era excluído da roda de amigos. Sabe aquela pizza do sábado à noite? Pessoas como essa mulher não eram convidadas. Sabe aquele bate-papo no final do culto? Pessoas como essa mulher eram excluídas. Mas o texto diz que Jesus olhou para a mulher encurvada e a chamou para perto. Percebe como Jesus tem cuidado para acolher as pessoas? Jesus acolheu, inseriu aquela mulher no seu convívio social. Jesus a chamou enquanto todo mundo se afastava dela. Jesus a chamou. Enquanto muita gente especulava quais eram as causas de haver demônio na coluna dela, Jesus estava preocupado em resolver o problema daquela mulher. Jesus a chama para perto. Numa demonstração clara de que a amava e queria cuidar da sua saúde. Cristo agiu diferente das demais pessoas, porque a sua intenção sempre é devolver a dignidade humana. Jesus sempre tem esse propósito. Ele observa a tua vida e quando você está muito diferente daquilo que Ele quer para você, Ele chama você para perto. Jesus observa detalhadamente o que acontece conosco. As investidas do diabo contra nós não passam desapercebida dos olhos de Jesus. A gente precisa, irmãos, assim, fazer uma nota explicativa quando a gente fala de atuação maligna, porque quando fala de evangelicalismo, quando a gente fala de religião, existem extremos perigosos. Existe um extremo de achar que tudo que acontece tudo que acontece de ruim é provocado pelo diabo. Esse extremo é muito perigoso, porque é como se nós anulássemos as nossas responsabilidades. Você passa no sinal vermelho, você entra em colisão com outro carro. Se você não tomar cuidado, você tem a ousadia de dizer que foi o diabo que fez você bater o seu carro em outro carro. Não foi o diabo que apertou o acelerador. Não foi o diabo que infringiu a lei do trânsito. De forma nenhuma, foi você.
Não transfira para o diabo as razões das suas decisões, as consequências das suas escolhas. Esse extremo precisa ser expurgado. Não podemos jamais achar que os nossos pecados foram cometidos pelo diabo. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Contudo, existe também um outro extremo igualmente perigoso: achar que o diabo não existe. Jesus, em Mateus 10, declarou, palavras do mestre: eu vi Satanás descer do céu como um raio. Dizer que o diabo não existe é tão perigoso como também dizer que os pecados que cometemos é culpa dele. Nem 8 nem 80. O diabo existe, ele nos provoca, ele cria cenários. Cenários para que nós caiamos em tentações. Mas a responsabilidade é nossa. E esse mesmo diabo, ele trabalha para arranhar a nossa dignidade. Por isso que essa mulher estava encurvada, sem poder olhar nos olhos de ninguém. Seu olhar sempre era para baixo. Jesus a chama para perto. Deus sabe que a intenção de Satanás é nos humilhar e nos desumanizar. Por isso que Jesus nos chama para perto. Porque Jesus sabe que muitas vezes o inimigo lançará enfermidades espirituais que nos causam tristezas e constrangimentos. No entanto, escute-me, Jesus é mais forte do que qualquer ação maligna. Nós não devemos viver amedrontados por causa de uma opressão do diabo. Ao invés de ficarmos atemorizados, a gente precisa se aproximar de Jesus. É o que esse texto ensina. Meu Deus, o que eu faço? Disseram que eu estou sobrecarregado. As características daquilo que acontece na minha casa dão a entender que existe uma opressão maligna na minha família. O que eu faço a partir de agora? Que tipo de magia eu tenho que fazer para me contrapor a essas investidas? Jesus está nos ensinando uma receita simples. Quando estivermos sendo oprimidos pelo diabo, devemos nos aproximar do Filho de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais perto estaremos da cura. Isso é para status de WhatsApp. Quanto mais perto estamos do Filho de Deus, mais perto estaremos da cura, seja qual for a doença. Jesus tem poder, irmãos, para destruir qualquer força maligna. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas as vezes que Jesus tem um confronto com pessoas possessas na Bíblia, demônios se dirigem a Jesus de uma maneira muito respeitosa. Eles se ajoelham diante de Jesus. Eles ouvem a voz de Jesus. Porque ninguém resiste ao poder que vem de Jesus. Ninguém. Então não precisamos ficar assustados. Mesmo diante de opressões malignas, Jesus cura doenças malignas para devolver a nossa dignidade. Tem uma segunda lição espiritual que esse texto me apresenta, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira já acabei de repetir. Jesus cura doenças malignas para devolver a dignidade do enfermo. A segunda está projetada. É essa. Jesus cura doenças malignas para que o enfermo adore a Deus. Ouça-me. O texto bíblico afirma que Jesus liberou uma palavra de cura para aquela mulher. Ele a chamou para perto e disse assim: mulher, você está curada da sua doença. Essa frase não teria qualquer efeito se fosse dita por uma pessoa comum. Ouça bem isso e guarde no seu coração. Palavras humanas não têm poder. Em lugar nenhum da Bíblia afirma
que as palavras dos homens têm poder. As palavras dos homens são perigosas. A fofoca é perigosa. As palavras podem causar ódio, causar confusão. Tiago diz que a língua, se ela não for domada, é como uma faísca numa floresta, capaz de incendiar um Pantanal. Tiago não fala Pantanal, eu que estou falando. Tiago fala de incendiar uma floresta. Tiago compara a língua como se fosse o leme de um navio. Curioso, coisas pequenas que fazem grandes estardalhaços. A língua é perigosa, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Mas as nossas palavras não têm poderes mágicos. Você não encontra na Bíblia que a palavra humana tem poder mágico. É um erro teológico fazer essa afirmação. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, é única. Jesus chama para perto e Jesus dá uma palavra de cura para aquela mulher. Uma palavra de cura. Se fosse o Hilbert falando, irmãos, a mulher continuaria doente. Eu poderia até animar a mulher. Mulher, você está livre da sua doença. Mas ela continuaria encurvada. Eu posso até motivar as pessoas, mas eu não tenho nas minhas palavras o poder que tem nas palavras de Jesus. Porque quando Jesus fala, as coisas acontecem. Jesus disse, mulher, você está curada da sua doença. O versículo 13 afirma que Jesus tocou na mulher. Ele fala e toca. Ah, que Jesus maravilhoso, ele toca. Jesus não tem nojo daquela mulher. Jesus toca na mulher. Onde muitos se afastavam dela, Jesus a chama para perto. Jesus profere uma palavra de cura. Jesus toca na mulher. Após o toque de Jesus, aquela mulher foi alvo de um milagre. A sua coluna voltou para o devido lugar. O demônio ou demônios que estavam alojados na coluna dela foram embora. Onde Jesus toca, o mal não prevalece. Se Jesus tocar, a cura vai acontecer. Se Jesus tocar, os demônios irão embora. Se Jesus tocar, o milagre vai surgir. Lembre-se disso. Jesus a curou, irmãos. E no final do versículo 13, poucas pessoas percebem o que aparece no final do versículo 13. No final do versículo 13 de Lucas 13 diz: ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Segura essa última frase, ela começou a louvar a Deus. Antes ela não estava louvando. Antes não aparece essa frase. Jesus a curou. E ela pôde, enfim, louvar a Deus. Ela reuniu condições para ser uma adoradora. Segura o pincel que o pastor agora vai puxar a escada. Fazia tempo que eu não falava isso, estava com saudade. Segura o pincel que eu vou chutar a escada agora. Vê se você consegue ficar com o pincel aí pendurado. Tão importante quanto a cura são os motivos pelos quais somos curados. Tão importante quanto a cura são os motivos pelos quais somos curados. Jesus jamais curava para promover espetáculo. Nós que usamos o púlpito, seja na música, como a Cirleia, o Jonatas aqui na parte instrumental, como eu que estou ministrando, se não tomarmos cuidado, nós nos sentimos a última bolacha do pacote, porque estamos aqui literalmente sob os holofotes, literalmente diante das câmeras. Se não tomarmos cuidado, a gente confunde culto com espetáculo. Jesus jamais curou para promover espetáculo. Jesus não curou para que as pessoas pudessem admirá-lo. Olha como ele tem poder. Jesus não tinha problema com autoestima. Jesus nunca ficou preocupado em provar nada. Lembra quando ele estava lá numa montanha com fome, 40 dias sem comer e sem beber? E Satanás disse assim: olha, se você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. Ah, o diabo está duvidando? Você acha que eu não sou filho de Deus? Me dá aqui, vamos transformar aqui tudo em pão. A montanha no pão, numa padaria.
Jesus, ele tinha a sua autoestima resolvida. O diabo levou ele para o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, pula daí, porque está escrito que os anjos vão te proteger. Jesus, ele não fica ludibriado pela proposta da vaidade. Ele sabia quem era. Jesus, quando curava pessoas, o seu objetivo era reabilitá-las para que elas tivessem condições de servir a Deus. As curas dos doentes têm como propósito reabilitá-los para servir a Deus. Isso é pesado. Tudo que você pede a Deus, tem que lembrar que as respostas de Deus estão condicionadas aos seus objetivos. Tem muita gente que está na cama, perto de morrer, e pede a Deus para ser curado. Se Deus resolver curar você que está numa cama, entubado, meu irmão, você precisa entender que Deus está te dando saúde para um propósito maior do que você simplesmente curtir essa vida. Muito tempo atrás mesmo, eu era adolescente, eu estava participando muito de oração numa cidade do interior de Pernambuco chamada Santa Cruz do Capibaribe. Tão bonito, né? Santa Cruz do Capibaribe. Quente, irmão, que lugar calorento. Olha que eu sou nordestino, tenho calor por natureza, porque está na minha natureza, mas aquele lugar é mais quente do que Maceió, onde eu nasci e vivi. Era 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, e o sol parecia de meio-dia. Mas isso não vem ao caso. A gente estava numa casa orando por um jovem que há muito tempo estava com um problema sério de saúde. E eu me lembro que a mãe desse jovem dizia: eu queria muito que o meu filho fosse curado, para que ele pudesse curtir os prazeres dessa vida. E tanto jovem da idade dele está curtindo, meu filho está aqui doente. Estava do lado de um pastor, o pastor foi muito sábio. O pastor deu essa explicação que eu estou dando a vocês. Quando Jesus cura, Jesus tem um propósito maior. Não tem nenhum problema você casar, ter filho, se formar, ter dinheiro, nenhum problema. Mas se você vive somente por causa dessas coisas da terra, sabe o que a Bíblia fala de você? E de mim, se eu pensar dessa forma? Somos os mais miseráveis dos homens. O que Deus tem para nós é muito maior do que essa terra pode nos proporcionar. Deus, quando cura, é para nos reabilitar para um propósito dele, para servir a ele, para trabalhar no reino de Deus. Sim, exatamente. Para nós sermos úteis no reino de Deus, porque o dia que não formos mais úteis, o Senhor nos recolhe. Lembre-se disso. Cura de Deus tem esse objetivo. Somos curados para servir ao Senhor. Aquela mulher foi curada para louvar a Deus. Jesus cura doenças malignas para nos dar condições de adorar o nome de Deus, de adorar o seu santo nome. Meus irmãos, demônios existem e vêm atormentando muita gente. Uma das ações é promover enfermidades espirituais. Nesses casos, não tem médico que dê jeito. O único modo de curar as doenças espirituais é a palavra e o toque de Jesus. Não sei se vou excluir esse vídeo, né? Coloquei a frase aqui, ó. Nesse tipo de caso, não há tratamento médico eficaz, não há mesmo. Outro vídeo que eu disse que Jesus cura as doenças, excluíram da nossa página. Mas eu tenho que falar o que eu aprendo na Bíblia. Não há tratamento para doenças espirituais. É preciso que haja a palavra e o toque de Jesus. Cristo observa as cargas espirituais que estão sobre nós. Se ouvirmos a sua voz, nos aproximarmos dele, sua palavra e o seu toque nos curarão. Os demônios serão repelidos. O Senhor restaurará a nossa dignidade. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para sempre.